pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Eliane Prado, criadora do canal Eli Crochê Artesanato. Hoje nós vamos aprender a fazer mais um modelo de barrados em crochê para panos de prato. Será o barradinho de número 155, eu fiz ele na cor branca. Então, pessoal, vamos para algumas informações do trabalho de hoje. Aqui no meu pano tamanho 50 por 70, eu fiquei com 4 motivos aí de botão de rosa, que foi o desenho que formou aqui no nosso trabalho. Então, pessoal, aqui na largura dele, eu fiquei com 15 centímetros, num fio de tex com 51 100% algodão, tá bom? E esse trabalho, pessoal, ele é múltiplo de 17 mais 1. Então, ó, até aqui, ó, do início até antes dessa divisão aqui, ó, eu fiquei com 17 caseados para fazer um desenho, mais 17, mais 17 e mais 17. E aqui no final eu preciso de um caseado para as extremidades ficarem iguais. Então, aqui, pessoal, eu usei 4 vezes 17 caseados, fiquei com 68 mais 1, 69 caseados aí no pano de 50 por 70. Pessoal, este barrado aqui, a gente trabalha com ele até a carreira 19, tá? Ele aqui, igual um trabalho que eu postei alguns dias atrás, a gente também não vai cortar o fio, tá? A gente vai trabalhar um motivo de cada vez, porém, não cortamos os fios. E aí, a gente continua, né? A gente trabalha conforme quem assistiu o vídeo passado, a gente trabalha um lado com as alcinhas de correntinha e o outro lado com os 4 pontos baixíssimos. Aí, chega no final, a gente desce com um lado do trabalho e já vem para o próximo aqui e já faz o mesmo acabamento aqui do qual eu expliquei para vocês, tá? No vídeo anterior, mas nesse vídeo também eu explico tudo de novo para a gente poder fazer a terminação deste trabalho, que ficou bem bonito, tá bom? Então, pessoal, essas seriam as informações do barradinho de hoje. Aí, a quantidade de carreiras aqui, eu fiquei com 27 carreiras, tá bom? Aí, para quem gosta de saber quantas carreiras a gente trabalha. Então, pessoal, se você já gostou da proposta de aula de hoje, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos. Na hora da inscrição, ativa o sininho para você ficar recebendo notificação de vídeo quando eu postar lá no YouTube. E nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal, tá bom? Pessoal, agradeço demais de coração quem está se inscrevendo no canal, está assistindo os vídeos, tá deixando lá o seu comentário positivo, tá? E também não esqueça de deixar o like, tanto se você gostou ou se você não gostou, tá bom? É muito importante aí para o canal. E também para aquelas pessoas que estão dedicando seu tempinho aí para deixar passar um anúncio aí no meio do vídeo, tá bom? Pessoal, aqui abaixo do vídeo, no box de informações, vou deixar também a relação de material que eu utilizei e faça o seu comentário para eu saber se você gosta do conteúdo que eu trago aqui para o canal. Pessoal, eu vou então organizar a mesa aqui para a gente poder começar a fazer este lindo barrado de hoje. Vamos começar o nosso trabalho pelo lado direito do pano. O meu caseado é separado por 2 correntinhas. Aqui vamos subir 3 correntes. Vamos fazer o nosso cantinho de borda com mais 2 pontos altos dentro do caseado e um aqui na base. 2 correntes e ponto alto, 2 correntes e ponto alto. Então, nós vamos fazer uma carreira aqui toda de quadradinho vazio, cada quadrado separado por 2 correntes. E o último caseado lá do outro lado do pano, nós também temos que colocar os 4 pontos altos. A primeira carreira, então, de quadradinhos vazio. No último caseado, eu coloquei 4 pontos altos. E a próxima carreira de número 2, subam 3 correntes, virem o pano. E nós vamos novamente fazer
os mais 3 pontos altos aqui. E vamos repetir todos os quadradinhos de base. Então, são 2 carreiras aí, com os cantos, né, de 4 pontos alto, e depois a gente vai fazendo 2 correntes e um ponto alto, para a gente poder fechar o quadrado vazio, repetir aqui a carreira igual, né, aqui a primeira fase aqui que nós fizemos, ó. Então, é só fazer assim até o final e os 4 pontos alto lá também. Então, pessoal, assim ficou a minha segunda carreira, repetição aqui da primeira carreira, tá? Então, eu fiz os 4 pontos altos, quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. Eu coloquei os 4 pontos altos. Para a terceira carreira, já subi 3 correntes, virei o trabalho. Já fiz mais 3 pontos alto e adiantei aí 4 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Então, pessoal, o cantinho eu já venho sempre com ele pronto, ok? Então, depois que a gente fez aqui os quadradinhos, nós vamos ter que fazer pontos altos. Vamos ter que distribuir aqui 13 pontos altos. Então, aqui eu já tenho um ponto. Dentro do quadrado, vou colocar 2 pontos altos e um na base. Dentro do quadrado, se eu não mencionar, sempre são 2 pontos altos e um na base. Então, eu vou precisar 4 quadradinhos aqui de base para completar aí os 13 pontos altos. Então, aqui, pessoal, na terceira carreira, fiquei com 4 pontos altos, 4 quadrados vazios. Aqui eu fiquei com um total de 13 pontos altos e aqui eu tenho 13 quadrados vazios aqui de separação de uma rosa para outra. Aqui os 13 pontos altos, 13 quadrados vazios, 13 pontos altos, 13 quadrados vazios, aqui 13 pontos altos. E o final aqui, ó, eu fico com ele diferente, tá? Porque aqui tem que ter o espaço da folha quando a gente estiver trabalhando mais lá embaixo. Então, aqui eu fiquei com, ó, 3, 6, 7, 8 quadradinhos vazios. E o final aqui, 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já subi 3 correntes, virei o trabalho, fiz aí o meu cantinho de borda, repeti aí 7 quadradinhos, tá, pessoal? Ó, 2, 4, 6, 7. Aí, o próximo quadrado aqui, nós vamos colocar 2 pontos altos dentro e um na base. Vamos fazer agora 4 quadrados vazios, ó. Então, 2 correntes, conta o terceiro ponto de base. Um ponto alto, 2 correntes, terceiro ponto de base, aqui faz um ponto alto, 2 correntes, terceiro ponto de base, faz um ponto alto, e aqui 2 correntes, o último quadradinho vazio. Agora, eu faço mais 2 pontos altos aqui dentro e um aqui na base. Então, ó, a rosinha, né, está se formando. Agora, eu trabalho 11 quadradinhos vazios. Então, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto, até ficarmos com 11 quadrados. Depois, é só repetir essa sequência aqui do desenho aqui. Então, aqui é a quarta carreira. Fiquei com o meu cantinho de borda, tá, pessoal? Se eu falar 4 pontos alto ou cantinho de borda, é a mesma coisa. E aqui eu fiquei com 7 quadrados vazios, um quadradinho cheio ou 4 pontos altos. Fiquei com 1, 2, 3, 4 quadrados vazios e 4 pontos altos. Aqui foram 11 quadradinhos vazios. E aqui foi a repetição da rosinha, tá? 11 quadradinhos vazios, repetição da rosinha, os 11 quadradinhos vazios. Aqui, depois que eu terminei de fazer os 4 pontos altos, 4 quadrados vazios, 4 pontos altos, ó, estamos do lado avesso do pano. Aqui eu fiquei com 1, 2, 3 quadrados e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, eu já fiz 3 correntes, virei o pano, já fiz o meu cantinho de borda. E aqui, pessoal, eu repeti alguns pontinhos igual da carreira anterior, que foram os 3 quadrados vazios, um total aqui de 4 pontos altos. Aqui eu fiz 2 correntes e um ponto alto para fechar um quadradinho vazio. A partir daqui, agora, nós vamos continuar fazendo aí um total de 7 pontos alto. Então, dentro do quadrado, sempre 2 pontos alto e um ponto aqui na base, tá?
Então, são 2 quadrados aí, pra gente ficar com um total de 7 pontos. E o lado oposto aqui, a gente também tem que fazer, ó, 2 correntes, fecha aqui um quadrado vazio, completa esses quadradinhos, esses pontinhos, aliás, são um total de 4. 2 correntes aqui, ó, eu faço um quadrado vazio, então, a gente veio, ó, pro lado direito do pano, tá? Fiquem atentos a esses detalhes também, para vocês não se atrapalharem na hora da colocação dos pontos. E aqui, o próximo quadradinho, eu também preencho, ó, com um total aí, né, de 4 pontos altos. 2 correntes e ponto alto. Então, vamos fazer agora 9 quadrados vazio agora. E depois repete essa sequência aqui da rosinha. Terminado, então, a 5ª carreira com o cantinho de borda, que são os 4 pontos altos, 3 quadrados vazio, 4 pontos altos, 1 quadrado vazio, 7 pontos altos, 1 quadrado vazio, 4 pontos altos, 1 quadrado vazio e 4 pontos altos. Aqui nessa divisão, nós ficamos com 3, 6, 9 quadradinhos, e a partir daqui, ó, nós repetimos aqui essa sequência de pontos aqui da rosinha, tá? E nas divisões aqui são 9 quadradinhos. E aqui no finalzinho, pessoal, depois dos 4 pontos altos, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos vazios e fiz aqui os 4 pontos altos. Para a 6ª carreira, eu já fiz a minha vira aqui, né, com as 3 correntes. Fiz aí o resto dos pontos altos e adiantei aí um total de 4 quadradinhos vazios, tá? Então, ó, façam assim, na vira da 6ª carreira, que a gente tá pelo lado avesso. Então, agora a gente tem que preencher este quadrado aqui com 2 pontos altos e completar esse restante dos pontos aqui. Fiquei aqui com 7 pontos altos, 2 correntes, vou fazer este quadrado aqui vazio. E aqui, ó, eu coloco todos os pontos de base. E vou preencher mais um quadradinho aqui, até ficarmos com 7, ó. Então, aqui eu já tenho 6 pontos, mais um aqui, 7. Então, ficou assim. Agora, eu vou fazer 2 quadrados vazios, ó, 2 correntes. Terceiro ponto de base, eu faço um ponto alto. E aqui, 2 correntes. No último ponto de base, eu faço mais um quadradinho aqui. E vamos fazer aqui um total de 10 pontos altos. 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base, até ficar com 10. Essa carreira aqui com os 4 pontos altos, 4 quadrados vazios, 7 pontos altos, 1 quadrado vazio e 7 pontos altos. 2 quadrados vazios aqui eu fiquei com 10 pontos altos, tá? Preenchi este quadradinho com 2 pontos altos, completei os pontos de base e aqui dentro também coloquei mais 2 pontos altos e aqui os pontos de base, naturalmente, que a gente tem que colocar. Então, ficamos com 10 pontos. Aqui eu fiquei com 3, 6, 7 quadradinhos na separação dos desenhos. E a partir daqui já foi repetição deste primeiro motivo aqui, da sequência feita. Então, assim, eu fui fazendo aqui 7 quadrados de separação. E aqui no finalzinho, pessoal, depois dos 10 pontos altos, ó, eu fiquei com 2 quadrados vazio e 4 pontos altos. Para a 7ª carreira, já fiz as 3 correntes e o meu cantinho de borda, que são os 4 pontos altos totais. Repeti aqui, ó, 2 quadradinhos vazio e os 10 pontos altos, tá? Então, aqui eu apenas repeti esse cantinho aqui inicial da 7ª carreira e também fiz aqui 2 correntes e um ponto alto para fechar um quadrado vazio. Vamos agora colocar um total de 10 pontos altos. Então, dentro do quadrado, eu coloco 2 pontos altos, um aqui na base, então eu já tenho 4 pontos aqui. Vamos completar o resto até ficarmos com 10. Fiz aqui os 10 pontos altos, vou fazer aqui, ó, 2 correntes para fechar um quadrado vazio. E do lado oposto, eu também tenho que ficar com 10 pontos altos. Aí, eu tenho que completar um quadradinho aqui de base, com 2 pontos altos aqui dentro e um na base. Então, aqui eu já tenho 2 pontos. 7ª carreira aqui, cantinho de borda, 2 quadrados vazio. Aqui eu fiquei com 10 pontos altos, um quadrado vazio e aqui 10 pontos altos. Um quadrado vazio e 10 pontos altos.
Aqui eu tenho 6 quadradinhos de separação de um desenho para o outro. E a partir daqui, pessoal, nós repetimos 10 pontos altos, 10, 10 e aqui, né, cada lado um quadradinho vazio. Então, assim eu fiz por toda a extensão do meu pano. Aqui no final, depois dos 10 pontos altos, estamos do lado direito do pano, nós ficamos com 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a 8ª carreira, já fiz 3 correntes, virei o trabalho, eu adiantei 2 quadradinhos vazios. Aqui precisamos de mais um quadradinho, aí façam 2 correntinhas ponto alto aqui. Aqui, pessoal, nós vamos precisar 13 pontos alto aqui, né? Então, aqui se eu tenho 10, aqui eu ponho mais 2 e um aqui na base. Aí, eu vou ficar com 13 pontos. Aqui eu já tô no segundo. Fiz aqui os 13 pontos alto, 2 correntes eu faço agora. Conto aqui, ó, terceiro ponto de base, ponho um ponto alto, faço mais 3 pontos alto aqui, ó, um ponto para cada um de base. 2 correntes, aqui ó, no último ponto de base eu ponho um ponto alto, e do lado oposto aqui ó, nós vamos ficar com 16 pontos altos, tá? A gente tem que colocar 2 pontos altos aqui dentro do quadrado, um na base, completar todos esses pontos e preencher esse aqui ó, com 2 pontos altos dentro e um aqui na base, aí vamos ficar com 16 pontos. Aqui é a carreira de número 8, 4 pontos alto, 3 quadrados vazio aqui, 13 pontos alto, um quadrado vazio, quadrado cheio, quadrado vazio e aqui 16 pontos alto. Aqui na divisão eu fiquei com 5 quadradinhos apenas. E aqui já foi repetição, 13 pontos alto, essa sequência dos pontos e aqui 16 pontos alto. Estamos do lado avesso do pano, então assim eu fui fazendo. Chegando aqui no finalzinho, depois dos 16 pontos altos, fiquei apenas com um quadrado vazio e 4 pontos altos. Para a 9ª carreira, subi aqui 3 correntes, virei o trabalho, fiquei aqui com os 4 pontos altos, um quadrado vazio. Aqui, pessoal, eu repeti os 16 pontos altos, tá? Um pontinho para cada ponto de base. Aqui eu repeti o quadradinho vazio com 2 correntes de separação e repeti os 4 pontos altos aqui da carreira anterior. Agora aqui nós vamos ter que fazer 19 pontos altos. Então, dentro deste quadrado aqui, ó, eu completo 2 pontos altos, um aqui na base. Até a gente ficar com 19, tá? Aqui eu já tenho 7, eu vou completando aqui. A carreira de número 9, 4 pontos alto, um quadrado vazio. Aqui eu fiquei com 16 pontos alto, um quadrado vazio, 19 pontos alto, 5 quadrados aqui vazios de separação de um motivo para o outro. Aqui já é repetição dos 16 pontos alto, quadrado vazio, 19 pontos alto. Aqui a separação de 5 quadrados, assim eu fui fazendo. Aqui no finalzinho da 9ª carreira, eu fiquei com 19 pontos alto, 1, 2, 3 quadrados vazio e 4 pontos alto. Para a carreira de número 10, já subi 3 correntes, virei o trabalho e fiz aqui mais 3 pontos alto, adiantei também aqui 1, 2, 3 quadrados vazio. Aqui, pessoal, eu fui colocando ponto alto sobre ponto alto. Aí, chegando neste quadradinho de base, eu coloquei 2 pontos altos aqui dentro e um na base. Então, aqui eu fiquei com 22 pontos altos. Agora, eu preciso fazer um quadradinho vazio, são as 2 correntes. Aí, eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, coloco um ponto alto. E agora aqui eu preciso colocar 13 pontos altos, tá bom? Então, façam de vocês aí os 13 pontos altos. Aqui, então, a carreira de número 10, 4 pontos altos, estamos do lado avesso do pano, 3 quadrados vazio. Aqui ficamos com 22 pontos altos, um quadrado vazio e aqui 13 pontos altos. Aqui continua 5 quadradinhos de separação e aqui foi a repetição da rosa que eu fui fazendo por carreira aqui e desenho. Aqui no finalzinho, depois dos 13 pontos altos, um quadrado vazio, 4 pontos altos.
para a carreira de número 11, já subi as 3 correntes, virei o trabalho e já adiantei, pessoal, os 4 pontos alto, um quadrado vazio. Até aqui, eu fiquei com 10 pontos alto, tá? E aqui eu preciso fazer um quadrado vazio. Então, ó, eu faço 2 correntes e faço um ponto alto aqui no terceiro ponto de base. Então, aqui eu fico com 10 pontos alto, tá? É só ir fazendo e contando. E no final aqui, 2 correntes, terceiro ponto de base, faz um ponto alto. Aqui dentro eu preciso 2 pontos, um aqui na base. Então, aqui, pessoal, até aqui, ó, eu tenho que ficar com 25 pontos alto, tá? Então, aqui eu já fiz 4, carreira de número 11 aqui, 4 pontos alto, um quadrado vazio. Aqui eu fiquei com 10 pontos alto, um quadrado vazio e 25 pontos alto aqui, tá? Aqui na separação, 5 quadrados vazio e aqui já é repetição, ó, dos 10 pontos alto, quadrado vazio e aqui 25 pontos alto. E assim eu fui fazendo até o finalzinho. Depois dos 25 pontos alto aqui, ó, eu repeti 1, 2, 3 quadrados vazio, 4 pontos alto. Pessoal, na carreira de número 12, já fiz as 3 correntes, virei o trabalho. E aqui eu repeti todos os pontos de base, ó. Então, aqui foram os 4 pontos alto primeiro, depois os 3 quadradinhos vazio. Aqui eu repeti os 25 pontos alto, um quadrado vazio. A única diferença aqui desta carreira é este quadradinho que nós aumentamos. Então, eu trabalhei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos alto, 2 correntes e um ponto alto aqui no terceiro ponto de base. Então, esta será a sequência da carreira número 12. E aqui ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos aqui na divisão de um motivo para o outro, tá? Então, é só seguir fazendo esta sequência aqui na carreira de número 12. Da rosa dos pontos ali, né, 25 pontos alto, um quadrado vazio e 7 pontos alto. E aqui, pessoal, no finalzinho, ó, eu estou do lado avesso aqui do pano, eu fiquei com 7 pontos alto, 2 quadrados vazio e 4 pontos alto. Para a carreira de número 13, eu já subi as 3 correntinhas, já virei aqui o meu pano. E aqui, pessoal, ó, eu adiantei e vou explicar para vocês, ó, depois dos 4 pontos alto, eu fiz 1, 2 quadradinho vazio, e o terceiro quadradinho aqui, ó, eu fiz 2 correntes, e no terceiro aqui, ponto de base, eu coloquei um ponto alto, ó, tá? Aí, ficamos aqui com 3 quadrados vazios. Aqui, eu tenho 28 pontos alto aqui, tá? E no finalzinho aqui, ó, eu fiz 2 correntes, ó, 1, 2, no terceiro ponto de base, eu coloquei um ponto alto. Então, aqui eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados vazios, tá? Então, aqui já começa a repetir essa situação aqui, ó. Eu fiz 2 correntes, 1, 2 no terceiro ponto de base, eu coloquei o ponto alto aqui, ó. E a partir daqui, nós vamos repetir os 28 pontos alto, igual eu fiz aqui, vocês vão fazer nos demais desenhos, ok? Então, aqui a minha carreira de número 13, ela ficou pronta, 4 pontos alto, 3 quadrados vazio. Aqui eu tenho os 28 pontos alto, e aqui na divisão entre um desenho e o outro, eu fiquei com 2, 4, 6, 8 quadrados vazio, tá? Depois dos 28 pontos alto aqui, eu fiquei com 1, 2, 3, 4 quadradinhos e 4 pontos alto aqui no final. E na carreira de número 14, pessoal, eu dei uma adiantada aqui, vou explicar. Aí vocês façam as 3 correntes, vira o trabalho, já faz os 3 pontos alto, que é o cantinho de borda. Aqui, pessoal, ó, eu vou ampliar um pouquinho. Eu fiz 1, 2, 3, 4. O quinto quadradinho aqui, ó, eu fiz 2 correntes, contei 1, 2 no terceiro ponto de base, eu fiz um ponto alto e fechei aqui o quinto quadrado, tá?
Aí, contando com este ponto até o último ponto aqui, eu fiquei com 16 pontos altos. Aqui, eu fiz 2 correntes, contei 1, 2, no terceiro ponto de base, eu coloquei um ponto alto, coloquei aqui mais um, mais outro e mais outro. Então, eu fiquei com 4 pontos altos aqui. E aqui no finalzinho também, ó, 2 correntes, contei 1, 2 no terceiro ponto de base, coloquei um ponto alto. Aí, a partir daqui, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadrados vazio. Então, a partir deste quadradinho aqui, ó, que é a repetição deste aqui, eu já vou colocar aqui os 16 pontos altos deste lado aqui. Depois que eu colocar os 16 pontos altos, eu vou fazer um quadrado vazio, 4 pontos altos, e vou repetir novamente os 10 quadradinhos vazios, tá bom? Então, vão fazendo assim, olhando por este primeiro exemplo que eu fiz aqui, e eu já volto. Aqui ficou pronta a minha 14ª carreira, com os 4 pontos altos, 5 quadrados vazios, e aqui eu tenho 16 pontos altos, um quadrado vazio, 4 pontos altos. Aqui eu fiquei com um total de 10 quadradinhos aqui de separação, e assim eu fui repetindo até o finalzinho aqui do trabalho. Depois aqui dos 4 pontos altos, eu fiquei com 1, 2, 3, 4 quadrados vazios e 4 pontos altos. Aqui é a 15ª carreira, já fiz 3 correntes, virei o pano e já fiz aí os meus 3 pontos altos, que é o pontinho de borda. E já repeti, pessoal, também mais 2 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui eu fiz 4 pontos altos. Aqui eu fiz 1 quadrado vazio, 2 e 3 quadrados vazios, ó, cada um separado por 2 correntes na carreira de número 15. Agora, eu vou fazer mais 2 correntes e 1, 2 no terceiro ponto de base, eu tenho que fazer mais um ponto alto para fechar o quarto quadrado vazio. Aqui, gente, eu tenho que fazer mais 3 pontos altos. Vou ficar aí, tipo, com um quadradinho cheio de 4 pontos altos. Assim, e eu tenho que fazer 6 quadrados vazios. Então, eu vou aqui fazer com vocês, ó, 2 correntes, conta terceiro ponto de base, um ponto alto. 2 correntes, terceiro ponto de base, um ponto alto. Ó, e aqui mais um ponto alto no terceiro ponto de base. Eu preciso de mais 3 quadradinhos, aí é só seguir fazendo aqui. 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto. O próximo quadrado nós vamos preencher, porque aqui vai ser o comecinho da folha da nossa rosa, tá? Então, ó, aqui vai ser o começo de uma folha e aqui também. Aí, depois que nós fizemos esses 4 pontos, eu faço 4 quadradinhos, terminei os 4 quadrados, aqui já vai começar a ponta da outra folha. Aqui é a carreira de número 15, com 4 pontos altos no início, 2 quadrados vazios, aqui 4 pontos altos. Eu fiquei aqui com 4 quadrados vazios e depois eu fiz aqui 4 pontos altos. Do lado aqui oposto da nossa rosa, que vai se formar outra folha aqui, eu fiquei com 6 quadrados vazios, 4 pontos altos. E a partir daqui, 4 pontos altos, 4 quadrados vazios, 4 pontos altos. Do lado oposto aqui, eu tenho que colocar 6 quadrados vazios. Aqui, 4 pontos altos, que vai se formar outra folha. E aqui é a divisão, ó, com 4 quadrados vazios, e aqui repete os 4 pontos altos. Então, é só fazer desta maneira, né, que eu expliquei aí a 15ª carreira. Fui fazendo até o final. Aqui, depois dos 4 últimos pontos altos aqui, ó, eu fiz apenas um quadradinho vazio e 4 pontos altos. Aqui já é a carreira número 16, eu já adiantei aí as 3 correntes, viro o trabalho, já fiz os 4 pontos altos. Pessoal, essa parte aqui não gravou, eu vou só explicar para vocês, tá? Então, depois dos 4 pontos altos aqui, ó,
eu preenchi mais 2, 4, 6. Então, ficamos aqui com um total de 10 pontos altos. Coloquei 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base, 2 dentro do quadrado, um na base. Aqui é a carreira de número 16. Depois eu fiz 1, 2, 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui estamos do lado avesso do pano. Neste espaço aqui, ó, coloquei 2 pontos altos e um na base. Então, eu fiquei com 4 pontos aqui. Depois eu fiz 1, 2, 3 quadrados vazios. E aqui, ó, como lado oposto, eu preciso de 10 pontos altos, que aqui é a folha da nossa rosa. Fiz aqui 1, 2, 3, 4 quadrados vazios. E aqui, pessoal, já é repetição dos 10 pontos altos, igual aqui no início. Então, eu vou continuar fazendo o meu aqui, seguindo esta repetição que eu acabei de explicar para vocês. Tá? De número 16, 4 pontos altos, um quadrado vazio aqui, 10 pontos altos, 3 quadrados vazios, 4 pontos altos e 3 quadrados vazios. Aqui eu tenho 10 pontos altos e aqui os 4 quadradinhos de separação. E a partir daqui já começa a repetição aqui dos 10 pontos altos e assim eu fui fazendo por toda a extensão aqui da carreira, chegando aqui no final, depois dos 10 pontos altos, fiquei com 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes e 4 pontos altos. Para a carreira de número 17, a gente vira o pano, fez as 3 correntes, virou o pano, agora a gente está do lado direito aqui do pano de prato. Fiquei aqui com um total dos 4 pontos altos aqui no início. 2 quadrados vazios e aqui, pessoal, eu repeti os 10 pontos altos, tá? Ponto alto sobre ponto alto. Eu vou precisar de mais 3 aqui e a gente vai ficar com 13 pontos altos aí no total, que aqui é a folha que nós estamos fazendo. Vou fazer 2 quadrados vazios, 2 correntes ponto alto. 2 correntes e aqui um ponto alto. E vou preencher estes outros pontos aqui de base, que aqui vai ser o caulezinho, né, da nossa rosa. Então, tá ficando assim. E do lado oposto a mesma coisa, eu faço 2 quadradinhos vazios primeiro, 2 correntes ponto alto. E aqui eu também vou colocar 2 pontos aqui dentro, um na base e vamos completar aí até ficar com 13 pontos altos. Carreira de número 17, 4 pontos altos, 2 quadrados vazios, aqui eu estou pelo lado direito do pano. Aqui foram 13 pontos altos. Um quadrado aqui cheio, né, de 4 pontinhos, 2 quadradinhos vazios e aqui os 13 pontos altos. Aqui o quadradinho, que são 4 de separação. E a partir daqui já é repetição dos 13 pontos altos, assim eu fui fazendo por toda a extensão do meu trabalho. No finalzinho aqui, pessoal, ó, depois dos 13 pontos altos, eu fiquei com um quadrado vazio, separado aqui por 2 correntes e 4 pontos altos. Na carreira número 18, ó, já adiantei um pouquinho, fiz 3 correntes, virei aqui meu trabalho e aí eu fiz mais 3 pontos altos. 2 quadrados vazios, deixa eu ampliar aqui um pouquinho que eu vou explicar. Então, aqui, ó, eu fiz o meu primeiro quadradinho vazio. O segundo aqui, ó, eu fiz 2 correntes, contei 1, 2, no terceiro ponto de base, eu coloquei um ponto alto. A partir daqui, eu completei todos os pontos de base. E aqui, ó, no próximo quadradinho, eu coloquei 2 pontos altos dentro e um aqui na base. Aqui eu fiquei também com 13 pontos altos. Agora, vamos fazer um quadrado aqui vazio, com 2 correntes. Fecho aqui o quadradinho vazio e aqui eu coloco todos os pontos de base, que são os 4 pontos aqui no total. E do lado oposto também, ó, primeiro eu faço um quadrado vazio, coloco aqui, ó, 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base e completo aqui total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos altos, ó, ficou assim o trabalho. Faço 2 correntes, 1, 2 no terceiro ponto de base aqui.
eu coloco um ponto alto, tá? Então, a gente tá fechando a folha aí do nosso trabalho. Vou fazer aqui, ó, mais um quadradinho vazio, ó, 2 correntes ponto alto, 2 correntes aqui ponto alto. Neste próximo quadradinho de base, eu coloco 2 pontos altos dentro e um aqui na base. 2 correntes, aqui eu faço um quadrado vazio, 2 correntes, aqui eu conto 1, 2, 3. E a partir daqui, a gente vai colocando os pontos altos para ficar igual aqui, ó, com 13 pontos no total, nós vamos trabalhar deste lado, até neste quadradinho aqui, tá? Então, aqui, pessoal, a carreira de número 18, fizemos pelo lado avesso do pano. Ficamos aqui, ó, no início com 4 pontos alto, 2 quadrados vazio, e aqui um total de 13 pontos alto, 1 quadrado vazio, 4 pontos alto, 1 quadrado vazio e 13 pontos alto. Bem na divisão aqui, ó, trabalhamos 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes e 4 pontos alto. Aqui 2 quadrados vazios e aqui já é a repetição dos 13 pontos alto, igual ao lado oposto aqui. Assim eu fui fazendo, olha, toda a extensão aqui do meu barrado. Aqui no finalzinho, depois dos 13 pontos alto aqui, ó, eu fiz 1, 2, 3 quadrados, cada um separado por 2 correntes, e o canto de borda com 4 pontos alto. Então, agora vamos para a carreira de número 19. Então, pessoal, nós paramos aqui, ó, do lado avesso do pano, no pontinho de borda. Agora, para voltar, nós vamos fazer 3 correntes. Este trabalho aqui, nós não vamos cortar o fio por motivo, vamos fazer um motivo de cada vez, porém, nós não vamos cortar a linha, tá bom? Então, ó, eu fiz 3 correntinhas, aí vira aqui o trabalho. No que virou o trabalho aqui, eu vou fazer 4 pontos alto aqui, ó. Eu ponho um ponto alto aqui na base, 2 aqui dentro e um ponto alto na base. Então, deste lado aqui do pano, ó, do início aqui do que nós começamos, né, do lado direito, nós vamos fazer a diminuição já com as 3 correntes que faz as alcinhas, né, de quando a gente termina aqui o trabalho. Então, aqui, ó, 2 correntes, faço aqui um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, aqui eu tenho que contar 1, 2, no terceiro ponto de base, eu faço um ponto alto. Pessoal, a partir deste ponto aqui em diante, eu preciso de 28 pontos altos, tá? Então, aqui eu fiz, ó, os 28 pontos alto, inclusive aqui, ó, dentro dos quadradinhos eu coloquei 2 pontos altos e 2 pontos altos. Aqui, ó, me sobraram 3 pontos de base, eu preciso fazer um quadrado aqui, 2 correntes, e, ó, no terceiro ponto de base, um ponto alto. 2 correntes, um ponto alto. Este aqui, ó, a gente vai colocar 2 pontos alto dentro e um na base. Então, ó, este lado aqui a gente já vai dar o acabamento com as 3 correntinhas. E quando a gente volta, a gente vai fazer o ponto alto alongado, tá? Que faz a vez das 3 correntes, eu vou fazer aqui, vocês vão entender. E desse lado de dentro aqui do trabalho, nós vamos trabalhar voltando com 4 pontos baixíssimos, tá? Então, ó, aqui, do jeito que eu parei aqui, ó, com o último ponto, eu viro aqui o trabalho. Virei aqui o trabalho e vou colocar aqui, pessoal, 4 pontos baixíssimos, tá? Eu prefiro que não coloque a corrente, mas se você sentir dificuldade, ó, de introduzir a agulha assim, laçar o fio e passar aqui por dentro da argolinha, aí você faz a correntinha, tá? Então, ó, aqui dentro, 4 pontos baixíssimo, aí sobe as 3 correntes e faz aqui 4 pontos altos. Já fizemos aqui os 4 pontos altos, faço 2 correntes e um ponto aqui para fechar um quadrado vazio.
aqui eu preciso 5 quadradinhos, tá? Então, ó, 2 correntes, no terceiro ponto de base eu fiz um ponto alto, 2 correntes, terceiro ponto de base, um ponto alto, 2 correntes, terceiro ponto de base, faz um ponto alto, e 2 correntes, terceiro ponto de base, eu faço um ponto alto. Ó, então, ficamos com 5 quadradinhos, aqui estamos do lado avesso do pano, preciso 4 pontos altos aqui, ó, já tenho 2 e 4. 2 correntes, pulo aqui, ó, terceiro ponto de base, faço um ponto alto, terceiro ponto de base, ó, 2 correntes, ponto alto, né, ó, 2 correntes, terceiro ponto de base, eu faço um ponto alto, 2 correntes, aqui eu faço um ponto alto, e aqui nós vamos fazendo os quadradinhos. Então, aqui deste lado eu fiquei com 6, tá? E aqui agora eu faço os 4 pontos altos totais aí. Ó, então ficou assim. E aqui, ó, lembra que eu falei que eu tinha que fazer um ponto alto alongado? Ó, então, eu dou a laçada na agulha, ó. No último ponto aqui, eu introduzo a agulha, ó, puxo a laçadinha. Eu vou tirar 1, 2 e 3. Aqui é como se fosse 3 correntes, tá? E para voltar, como eu estou deste lado aqui, ó, do trabalho, eu faço as 3 correntes, viro aqui o trabalho, agora a gente vai pro lado direito do pano, e eu faço aqui, ó, no último ponto de base, um ponto alto aqui, mais 2 dentro do quadradinho, e um aqui na base. E assim eu vou fazendo os quadrados, sobre quadradinho aqui, 2 correntes, ponto alto. Então, aqui, ó, eu fiquei com 5 quadradinhos. Esses pontos aqui, como é o caulezinho da flor, a gente vai fazer eles também, tá? A gente tem que aumentar aqui em todas as carreiras que a gente for fazendo. E do lado oposto, repete aí os quadradinhos. Olha, então, deste lado, eu fiquei com 4 quadrados. Ó, este lado será onde a gente precisa voltar com os 4 pontos baixíssimos. Ó. Então, eu terminei aqui, ó, de fazer o último ponto, eu viro meu trabalho, e aqui, ó, eu vou caminhar com 4 pontos baixíssimos. É só ir colocando a agulha dentro do ponto, puxando o fio e passando dentro da argolinha. Então, aqui eu já fiz os 4 pontos baixíssimos. A gente volta aqui, ó, com as 3 correntes, 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um na base. 2 correntes. E aqui, pessoal, nós vamos completar de quadradinho. Vou esticar aqui na mesa um pouquinho, ó. Aqui nós vamos completar 1, 2, 3 quadrados, aqui os 4 pontos altos. E aqui 1, 2, 3, 4 quadradinhos, tá? Esse último aqui a gente tem que colocar os 4 pontos altos. Então, aqui na 22ª carreira, ó, depois que eu fiz os 4 pontos altos, eu fiz 4 quadrados vazios e os 4 pontos altos. Este lado aqui é o lado do acabamento, que a gente tem que fazer as alcinhas. Agora, a gente tem que fazer o ponto alto alongado, ó. Então, eu introduzo a agulha aqui, ó, no último ponto, aliás, de base, puxo aqui a linha, ó, tiro a primeira argola, as 2 argolinhas aqui e as outras 2 que ficam na agulha. Subo 3 correntes, nós vamos para a carreira de número 23 agora. Aqui a gente faz um ponto alto aqui no último ponto de base, completa aqui mais 2 pontos altos e um ponto aqui na base. E agora é só fazer os quadradinhos sobre quadradinho. Ali onde tem os 4 pontos altos, você vai repetir. Aqui vai fazer mais um quadrado, 4 pontos altos, deste lado aqui 2 quadradinhos. Esse aqui tem que preencher com 4 pontos altos aqui na carreira de número 23. Terminei aqui a carreira de número 23, agora eu tenho que virar o trabalho e fazer os 4 pontos baixíssimos, depois subir aí mais 4 pontos altos. Então, aqui é o primeiro ponto baixíssimo,
Já fiz ali os 4 pontos baixíssimos, subi 3 correntes e já fiz mais 3 pontos altos. Agora a gente tá na carreira de número 24. Vamos agora aqui, ó, fazer tudo de quadradinho, tá? A gente não faz mais os 4 pontos altos aqui. Faz tudo quadradinho agora aqui, ó. Olha, fiquei com um total aí de 4 quadrados vazio e 4 pontos altos. Aqui eu tenho que fazer alcinha, ó. Laço o fio no último ponto aqui de base, ó. Eu tiro uma laçada, 2 e 3. Faço aqui 3 correntes, viro o trabalho. E aqui eu tenho que colocar os 4 pontos altos, ó. Então, o trabalho tá ficando assim, ó. Já coloquei 4 pontos altos aqui. E vamos continuar aqui a finalização do nosso trabalho. Faço aqui 2 correntes, aqui um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Aqui eu vou preencher com os 4 pontos altos aqui, ó. Então, nós ficamos assim com o trabalho. Esse lado é o lado de fazer os pontos baixíssimos, tá? Então, é só virar o pano e fazer aí os pontos baixíssimos, que são 4. Subo aqui 3 correntes depois dos pontos baixíssimos. Aqui eu vou fazer 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base. 2 pontos altos dentro aqui do quadrado e um na base. Aqui eu laço o fio, ó, aqui ao lado das alcinhas, no último ponto, eu tenho que fazer um ponto alto alongado. Ó, 1, 2, 3. Subo 3 correntinhas aqui. Aqui, pessoal, eu vou pular, ó, 1, 2. No terceiro ponto de base aqui, ó, eu vou fazer um ponto, 2 pontos, 3 pontos. Então, eu vou fazer apenas 3 pontos, para ficar igual ao outro lado, sobrando 2 pontos desse lado e 2 pontos desse lado. Agora, aqui, nós vamos começar a descer, tá? Ó, então, ó, a gente faz 3 correntes e prende aqui um ponto baixo. Deixa eu só abrir aqui para vocês visualizarem, tá? Então, este trabalho, ele não precisa cortar o fio, tá? Daqui mesmo a gente já vai começar a descer aqui o fechamento nessa lateral aqui com os pontos baixo que nós acabamos de fazer e 3 correntes, ó. Aí a gente vai descendo no próximo ponto aqui de base, ó. 3 correntes e um ponto baixo aqui, 3 correntes e um ponto baixo aqui, ó. Então, vamos fazendo até chegar lá na divisão. 3 correntinhas e vai descendo aqui com o ponto baixo. Olha, pessoal, aqui nós já chegamos, ó, na divisão do trabalho, tá? Então, agora nós vamos começar aqui o segundo desenho aqui para fechar. Eu vou fazer com vocês 2 carreirinhas, depois vocês têm que voltar o vídeo, se ficou com dúvida, né, na colocação aqui dos pontos, aí vocês assistam o restante para terminar de fazer, tá? Mas aqui, ó, a partir daqui agora, a gente vai fazer uma corrente apenas, uma corrente, pega aqui, ó, o último ponto desta base aqui, ó, faz um ponto alto aqui e mais 2 aqui dentro, 2 aqui dentro e um ponto alto aqui na base. Então, nós vamos começar a fazer, ó, esta carreira aqui, que nós vamos ter que ficar com 28 pontos alto aqui, tá? Então, primeiro vamos fazer aqui, ó, 3 quadradinhos vazios, depois fazer os 28 pontos alto. Então, vamos lá, ó, primeiro a gente faz aqui os quadradinhos. Então, aqui, pessoal, ó, igual ao primeiro motivo aqui, ó, nós fizemos os 3 quadradinhos, os 28 pontos alto, 2 quadrados vazios e 4 pontos alto.
Aqui é o lado dos 4 pontos baixíssimo, tá? Ó, nós estamos aqui do lado direito do pano. Então, aqui eu já virei o meu trabalho. E aqui eu já deixei pronto os 4 pontos baixíssimo, tá? Só para dar uma adiantadinha aí no processo. Então, aqui, depois que eu fiz os 4 pontos baixíssimo, você vira o trabalho e faz, né? Ponto a ponto, vai fazendo um pontinho baixíssimo. Sobe aqui, ó, as 3 correntes, faz os 2 pontos altos aqui dentro, um na base. Daí, aqui nós vamos ter que fazer os quadradinhos vazio. Ó, 2 correntes, ponto alto, terceiro ponto de base, já põe mais um ponto alto. 2 correntes, terceiro ponto aqui de base, põe um ponto alto, 2 correntes. Aqui faz mais um ponto alto. E aqui mais um quadradinho, tá? No terceiro ponto de base, fecha um ponto alto. Então, a gente precisa 5 quadrados aqui. Aqui é o caulezinho da flor. Completa aí os pontos. 4 pontos no total, 2 correntes. Conta o terceiro ponto de base. Um ponto alto, 2 correntes. Terceiro ponto de base, faz mais um ponto alto, aqui terceiro ponto de base, mais um ponto alto, e aqui no último ponto eu fecho mais um ponto, ó. Então, aqui a gente tem os quadradinhos, e a gente vai trabalhando os quadradinhos até o penúltimo lá, para fazer os 4 pontos altos aqui, ó. Que a gente pega como referência essa divisão aqui, né? Então, ó, deixa eu estender aqui na mesa. Então, nós ficamos assim, com 6 quadradinhos vazios, igual o lado oposto aqui, ó. E aqui agora a gente tem que voltar com o ponto alto alongado, tá? Que quando a gente volta, a gente tem que fazer com ponto alto alongado. Então, laço o fio no último ponto aqui, ó. A gente laça, introduz a agulha e tira, ó, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Faz as 3 correntinhas, vira o trabalho. E aqui a gente vai começar a fazer aqueles 4 pontos altos. Ó, então a gente volta aqui pro lado direito do pano e fica aqui no sentido certo aqui do primeiro barrado que a gente fez, né? No primeiro motivo do barrado, aliás. E aqui a gente vai continuar, pessoal, a fazer os quadradinhos vazio. Depois aqui, primeiro faz os 4 pontos altos. E assim a gente vai fazendo os quadrados vazio. Ali nos 4 pontos altos a gente preenche. E lá do outro lado aqui a gente faz, né? 1, 2, 3, 4 quadradinhos vazios. E o último aqui, ó, a gente preenche com 4 pontos altos. Então, aqui, pessoal, ó, mesma coisa aqui, ó, desta carreira aqui, ó, 4 quadrados vazios e depois os 4 pontos altos. Esse lado aqui, nós vamos voltar com os pontos baixíssimos, que são os 4, tá? Então, você vira o trabalho, faz os 4 pontos baixíssimos, só introduzir a agulha aqui, ó, no primeiro ponto e traz a linha para frente, passa assim dentro da argolinha por 4 vezes. Já subi ali as 3 correntes, já fiz mais 3 pontos altos. Aqui, ó, já tô fazendo o terceiro quadradinho vazio, cada um separado por 2 correntes. E aqui, ó, eu já fiz com 2 aqui, vou fazer aqui, ó, a gente tá nessa carreira aqui, ó, tá? Então, eu tenho que preencher mais essa vez e a próxima, os 4 pontos altos. Aí, é só olhar a referência do primeiro motivo aí que nós fizemos juntos. Então, aqui, continuem a colocar 2 correntes ponto alto, 2 correntes ponto alto. Olha, gente, então tá ficando assim. Esse lado aqui agora, ó, é o lado das alcinhas. Então, aqui você só laça o fio, ó, no último ponto aqui da base, ó. Você vai tirar uma vez,
2 vezes, 3 vezes. Aí, para voltar, 3 correntes, vira o trabalho e vai fazer ali os 4 pontos altos, né? Então, pessoal, aqui é a última carreira, né, que tem os 4 pontos altos aqui do caule aqui da florzinha. Aí vai ficar faltando 1, 2, 3, 4 aqui para terminar a pontinha do barrado, tá? Então, esse lado aqui, ó, é o lado dos pontos baixíssimo que a gente vai ter que fazer para voltar, tá? E esse lado aqui é o lado das alcinhas. Pessoal, qualquer coisa, volta nessa explicação aqui, ó, da pontinha aqui, que vocês vão conseguir fazer, tá? Aí aqui, ó, no finalzinho, depois que você faz o ponto baixo, você pula um ponto aqui, ó, 2, no terceiro faz um ponto alto, no quarto e no quinto. O sexto e o sétimo aqui não faz ponto nenhum, daqui você já vai vir com as 3 correntes, já vai descer ponto baixo aqui e fazer as alcinhas, tá? Então, é só seguir o mesmo passo a passo deste motivo aqui nos demais. Então, aqui, pessoal, eu fiz todo o processo que eu expliquei para vocês no bloco anterior, aqui o acabamento do nosso barrado. Aqui na penúltima carreira, eu estou pelo lado avesso do pano. Agora, a gente vai para o lado direito do pano e vai fazer a última carreirinha aqui. Então, eu faço aqui, ó, 3 correntes, viro o trabalho. Quando a gente vira, ó, a gente já vem aqui pro final do trabalho, pra gente fazer o acabamento. Aí, aqui, eu vou contar, ó, 1, 2, 3, ponto de base, eu faço um ponto alto, mais outro ponto alto e mais outro ponto alto. Então, eu fico com 3 pontos alto aqui na pontinha, e aqui é só fazer as 3 correntes e já prender aqui um ponto baixo. 3 correntes, agora aqui a gente vai descer com o trabalho, com as 3 correntinhas e o ponto baixo, pra gente poder finalizar. Chegando aqui no finalzinho, depois do ponto baixo, eu faço as 3 correntes, ó, no último pontinho aqui, eu faço um ponto baixíssimo, uma corrente, alongo o fio, e aqui a gente já pode cortar a linha, porque nós já terminamos de fazer aí o nosso barrado. Então, gente, ó, ele ficou assim. Deixa eu só arrumar aqui, ó. A pontinha depois é só passar aqui por detrás dos pontos. Então, assim, pessoal, ficou o barradinho que nós aprendemos a fazer hoje. E se você gostou, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos e na hora da inscrição ativa o sininho para ficar recebendo notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu trago aqui para o canal. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!